Após feita a revisão nos vídeos anteriores, vamos começar o nosso ponto principal, a construção de diagramas. Vale ressaltar que não daremos atenção à parte teórica. Focaremos na parte mais prática de como construir o diagrama. Para não deixar o vídeo muito longo, as observações sempre ficam por final. Uma introdução rápida. Isso ajudará na compreensão do exercício. Cuidado com a convenção de sinais. Esforços externos utilizam uma convenção de sinais diferente de esforços internos. O que são esforços externos? Você usa estes esforços quando está calculando o equilíbrio do corpo rígido, reação nos apoios, equilíbrio de nós. Nestes casos, geralmente se usa o sistema de coordenadas para definir o sinal dos esforços. E o que são esforços internos? Você usa esses esforços no cálculo de tensões, construção de diagramas, esforços entre listas. Esforços internos utilizam uma convenção de sinais própria. Tome cuidado. Para o diagrama de esforços, vamos seguir a convenção adotada nos livros clássicos. Força normal é positiva quando traciona. Força cortante é positiva na face esquerda quando aponta para cima ou positiva na face direita quando aponta para baixo. Momento é positivo quando comprime a parte superior. Obviamente, os esforços são negativos quando apontam no sentido oposto. Memorize esses sinais. Eles são importantes. A convenção de sinais pode confundir em algumas situações. Por exemplo, suponha que eu esteja construindo o diagrama, e à medida que eu vou avançando para a direita, eu encontro o momento de 50 kN vezes metro no sentido anti-horário. Aparentemente, é fácil determinar o sinal. Momento comprimindo a face superior é positivo. Porém, vou redesenhar o momento. E agora? Ele está comprimindo a parte inferior. Note que eu não alterei em nada o momento. Ele continua girando no sentido anti-horário. Para resolver esta dúvida, preciso saber se o esforço atua na face esquerda ou direita. Considere o seguinte. Se eu enxergo um momento de 50 kN vezes metro, é porque minha posição x já passou por ele. O momento ficou à esquerda da minha posição x. Então, ele está atuando na face esquerda. Ficou mais fácil agora? O sinal dele é negativo. Vou dar uma dica simples. Se você está construindo o diagrama indo da esquerda para a direita, todos os esforços atuam na face esquerda. Se achar mais fácil, pode usar este resumo, que é válido quando constrói-se o diagrama indo para a direita. Outro lembrete útil antes de começarmos o exercício. Temos que a força cortante é a integral da carga distribuída. E ainda, o momento é a integral da força cortante. Vamos montar uma tabela rápida. Isso implica no seguinte. Se a carga distribuída for zero, a força cortante é constante, pois é a integral de zero. Por outro lado, o momento é uma função de primeiro grau, pois é a integral de uma constante. Se a carga distribuída é constante, a força cortante é uma função de primeiro grau, e o momento é uma função de segundo grau. E esse padrão se repete para qualquer tipo de função. Agora, vamos começar o exemplo.
Olha a nossa viga do primeiro vídeo de revisão. Vou usá-la novamente, pois já calculamos todas as reações nos apoios. Por enquanto, usaremos somente cargas concentradas. Portanto, a carga distribuída é nula nos primeiros exercícios. Vamos começar a montar o diagrama. Vou chamar esta etapa de 3, pois a etapa 1 é a construção do diagrama de corpo livre, e a etapa 2 é a solução das equações de equilíbrio, ambas as etapas vistas nos vídeos anteriores. Teremos 3 diagramas: esforços normais, cortantes e momentos. Desenhe uma linha horizontal para cada diagrama. Ela representará a referência zero da função. Opcional: desenhe linhas auxiliares para cada dimensão da viga. E anote a unidade usada nos esforços junto ao nome do diagrama. Dessa maneira, você não precisará identificar a unidade a todo momento. Em seguida, vou explicar como montar o diagrama para qualquer esforço. Você pode imaginar que o valor do diagrama antes e depois da viga é sempre zero, e que o diagrama é modificado toda vez que encontra um esforço do mesmo tipo. Para começar, considere o diagrama de forças normais. Antes e depois da viga, o valor do diagrama é zero. Porém, este valor não é modificado em nenhum local, pois não existe força normal atuando. Então, o diagrama de forças normais é nulo em qualquer posição da viga. Para montar os diagramas de cortantes, podemos usar uma tabela auxiliar. Nesta tabela, precisamos definir o valor inicial de cortante, o quanto o valor varia, o valor final. E além disso, como ligar as extremidades. Para cargas concentradas, esta tabela vai parecer desnecessária. Porém, ela é mais útil a partir do momento em que as funções começam a ficar mais complexas. Podemos já anotar na tabela os tipos de função. No primeiro trecho, não temos carga distribuída. Portanto, a cortante é uma constante segundo o nosso lembrete. O mesmo vale para o segundo trecho. Para começar a construir o diagrama de cortantes, imagine que antes da viga, ele vale zero. Ao chegar na extremidade esquerda da viga, ele encontra uma cortante de 30 kN apontando para cima, que altera o diagrama. Olhe para a nossa cola ao lado. O sinal é positivo. Então, o diagrama de cortantes varia de 0 para mais 30 no início da viga, formando um degrau. Como a cortante é constante, imediatamente eu sei que a variação é zero e o valor final permanece 30. Construímos uma função constante mais 30 no primeiro trecho. No início do segundo trecho, encontramos uma cortante de 35 kN. Cortante para baixo na face da esquerda é negativo. Isso implica que nosso diagrama vai variar menos 35. Temos então 30
menos 35, que é igual a menos 5. O valor inicial deste trecho é menos 5. Como a cortante é constante, ele varia a zero e mantém o valor menos 5 até o final. Quando chegamos na extremidade direita, temos uma cortante de 5 kN apontando para cima. Sinal desse esforço é positivo. Então, o diagrama sofre um degrau de mais 5 e atinge valor zero depois da viga. Para que o diagrama esteja correto, ele deve sempre valer zero antes e depois da viga. Portanto, o diagrama de cortantes está correto. Novamente, vamos usar uma tabela auxiliar para construir os diagramas de momentos. Se a cortante é uma função constante nos dois trechos, os diagramas de momentos são funções de primeiro grau. Para construir o diagrama de momentos, começamos considerando que ele vale zero antes da viga. Na esquerda, não temos momento atuando, então eu marco zero no início da viga. Para construir o diagrama de momentos, precisamos do auxílio do diagrama de cortantes. Você deve considerar força cortante como um momento que é distribuído ao longo do comprimento. Então, onde existe força cortante, o momento será modificado gradualmente ao longo do comprimento. E quanto será essa variação? O quanto o momento aumenta é igual à área da cortante, ou seja, 30 kN vezes 2,5 metros. Então, ΔM no primeiro trecho é igual a 75. O valor final do momento é igual ao valor inicial mais o quanto ele varia. Temos 0 mais 75. Sabemos que o momento é uma função de primeiro grau. Então, simplesmente ligamos 0 ao 75 com uma reta. No segundo trecho, seguimos a mesma ideia. O valor inicial é 75. A área da cortante é menos 5 kN vezes 5 metros. Então, o momento diminui menos 25 neste trecho. O valor final é 75 menos 25, ou seja, 50. Como o tipo de função é primeiro grau, ligamos 75 ao 50 com uma reta. Temos na extremidade direita um momento de 50 kN vezes metro. Momento no sentido anti-horário na face esquerda é negativo. Então, depois da viga, o momento é mais 50 menos 50, ou seja, 0. O momento antes e depois da viga vale 0. Então, o diagrama está correto. Temos então os nossos diagramas. O valor máximo de cortante que atua na viga é de 30 kN. E o valor máximo de momento que encontramos é de 75 kN vezes metro.
usando o diagrama de forças cortantes para recapitular a construção de diagramas. Primeiro, considere que o diagrama antes da viga começa com 0. Segundo, procure por todos os esforços do mesmo tipo do diagrama. Neste caso, temos as forças cortantes de mais 30, menos 35 e mais 5 kN. Cada um deles altera o valor do diagrama de cortantes, fazendo um degrau cuja altura é igual ao valor do esforço. Lembrando que para definir o sinal, considere que o esforço atua na face esquerda. Terceiro, se o diagrama estiver correto, o valor do diagrama depois da viga é 0. E para o diagrama de momentos, a ideia é a mesma. Porém, cabe uma observação. As forças cortantes podem ser consideradas como um momento distribuído. Portanto, onde existir força cortante, o momento sofre variação, que é igual à área no diagrama de cortante. Por exemplo, no primeiro trecho, a área no diagrama de cortantes é 30 vezes 2,5, ou seja, 75, que é igual ao quanto o momento varia no primeiro trecho. Uma dica importante: se os valores do diagrama antes e depois da viga não zeram, então algum cálculo está incorreto. Suponha que tenhamos calculado errado alguma reação do apoio. Por exemplo, a reação vertical em A. Ao invés do valor correto de 30 kN, vamos usar 20 kN. Suponha que eu não saiba que 20 kN está errado e continue construindo o diagrama. Para as forças normais, nada muda. Para o diagrama de cortantes, começamos com 0 antes da viga. E no início, encontramos o valor de 20 kN positivo. Construímos o primeiro trecho marcando 20 positivo. No início do segundo trecho, encontramos a força menos 35 kN. Temos então 20 menos 35, que é igual a menos 15. E seguimos com este valor até o final. Quando chegamos no final, encontramos a cortante de mais 5 kN. Fazemos então menos 15 mais 5, que é igual a menos 10. Ou seja, após a viga, o valor do diagrama não é 0. Temos um erro. O diagrama de momentos nem precisa ser construído, pois já sabemos que a solução está errada. Aqui no vídeo, eu defini que para momento positivo, o diagrama é construído para cima. Pode acontecer de você ter aprendido a construir momento positivo para baixo. Esta confusão ocorre porque livros mais antigos constroem o diagrama de momentos invertido. Porém, nas edições mais recentes, os livros têm definido momento positivo para cima, pois gera menos confusão para os estudantes. Não existe padrão certo ou errado. A construção do diagrama de momentos positivo para cima também tem desvantagens. Siga o padrão que for indicado pelo seu professor, livro ou apostila. Essa observação só vale para diagrama de momentos. O diagrama de esforços normais e cortantes são sempre construídos positivo para cima.
E tome cuidado com a convenção de sinais. Como mencionado, a convenção de sinais para esforços externos é diferente da convenção de sinais para esforços internos. Um exemplo rápido da diferença de sinais. Aqui temos uma viga sujeita a uma força normal N. Se o esforço N é externo, N é negativo neste caso. Se o esforço é interno, como N traciona o elemento, ele é positivo. Este tipo de exercício exige bastante prática. Por isso, seguiremos com mais exemplos nos próximos vídeos. Bons estudos!